Bom dia, pessoal. Bom É, dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma propriedade física que nós usamos muito no nosso cotidiano e que nós às vezes não entendemos ou às vezes nós sabemos que existe e não damos atenção, tá bom? Essa propriedade ela vem de algo que nós chamamos. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu acho que eu esqueci de compartilhar. Só um minuto. Aqui. Share screen. Beleza. Então agora, possivelmente vocês já estão visualizando a minha tela, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre um tema chamado de corrente elétrica, tá bom? O nome, né? Ele já dá uma ideia para nós. Nessa parte de corrente elétrica, nós iniciamos um, um conteúdo chamado de eletrodinâmica. Dinâmica vem de dynamics, que significa força, que significa movimento, certinho? Então, a eletricidade e movimento, ela surge a partir de uma propriedade física que nós chamamos de corrente elétrica. Se você lembrar lá do nome corrente, né, o que, que nós temos ali, aquela corrente que nós usamos para colocar um cadeado, para trancar uma porta, trancar uma porteira, ou algo assim, um portão. É, a, Tem os elos de ligação, não tem isso? Aqueles que nós chamamos de elos, né? Aqueles elos de ligação, um tá na sequência do outro. Então por isso que nós falamos que forma corrente. No caso da corrente elétrica, vai ser mais ou menos assim também. Vai formar um elo, só que agora um elo de elétrons. E tem algo que vai fazer com que esses elétrons andam, né? Tem algo que empurra os elétrons. É como se fosse o elétron em queda, como se fosse lá na queda gravitacional. Nós sabemos que, por exemplo, quando você abandona um objeto a uma determinada altura do solo, ele cai para o solo. Ele cai para o solo porque tem uma força gravitacional, que é a força peso, que puxa o objeto em direção ao seu centro, ou em direção ao centro da Terra, que é a direção do centro do campo gravitacional. Certinho? Os elétrons vão fluir mais ou menos assim, vai ter algo que puxa eles. Se nós estamos falando do campo gravitacional, vai ter uma outra propriedade que faz com que isso flui, que é o campo elétrico, tá bom? Mas sem entrar em detalhes disso, nós vamos ver um pouquinho agora a parte histórica da eletricidade, tá bom? Essa parte histórica da eletricidade, nós já estudamos um pouco sobre ela quando nós estávamos falando de carga elétrica, tá bom? Então, nós separamos a eletricidade da seguinte maneira: quando nós temos a carga elétrica em repouso, nós temos a eletrostática. Quando nós temos a carga elétrica em movimento, nós temos a eletrodinâmica. Mas tudo isso envolve, né, um tema maior que é chamado de eletricidade, que vem lá do termo elétron, tá bom? Que significa a partícula elementar que movimenta-se nas partículas. Um dos primeiros experimentos sistematizado que nós conhecemos. O que é um experimento, né, sistematizado? É que você faz algo sobre e você começa a fazer análise daquele experimento e você faz anotações e começa a fazer um estudo sistematizado sobre aquilo, certo? Então por isso que nós, né, apesar de que a história conta que foram alguns pesquisadores que fizeram e outros não, mas pode ser que teve alguns experimentos feitos por algumas pessoas que se ficaram na história devido a não ser relatados. Né? Igual, por exemplo, né, o professor mesmo de história às vezes fala que nós conhecemos a história da guerra que é contada por nós. Né? Mas a história realmente que pode ter acontecido, né, os fatos que aconteceram, nós não sabemos por quê, porque não foi contado para nós, certinho? É do mesmo jeito, por exemplo, né, que você vai contar para um bisneto seu futuramente, ou um neto,
sobre essa pandemia do Covid que nós vivenciamos. Ele vai contar a história que vai ser contada por alguém. Ele vai saber, certinho? Nós não, nós sabemos muitos fatos que estão acontecendo agora, certinho? Então, né, um dos experimentos físicos feito por Tales de Mileto, certinho? Esse filósofo, ele começou a observar que dependendo do material que você tinha, você atritava com outro material, você observava algumas propriedades relacionadas. Né? Um experimento muito conhecido, né, é o experimento que ele pegou um pedaço de âmbar, um pedaço de pele de animal e atritou esse âmbar, e esse âmbar atraía pequenos, né, pedacinhos de palha ou até mesmo pena, igual está aqui na figura, certinho? Então o âmbar é uma resina, certinho? É uma resina, você atrita esse pedaço de material, que no caso é isolante, com a pele de animal, e ele fica eletrizado e atrai pequenos pedacinhos. Nós podemos fazer experimentos parecidos. Você pega um canudo de plástico, bom que se você pegar um canudo rígido, certinho, e atrita com um pedaço de seda ou de lã, ou se você também pode pegar, né, um canudo rígido ou uma régua e atritar com uma sacolinha daquelas bem fininha de supermercado, também você consegue fazer um experimento parecido. E aí você segura num pedaço da régua de plástico, tá bom? Não pode ser régua metálica, porque o metal ele é condutor. Não observa esse experimento, tá bom? E aí você atrita num pedaço de sacolinha e depois você percebe que essa régua atrai pequenos pedacinhos de papel. Por exemplo, você pica pedacinhos de papel, você consegue fazer um experimento parecido com esse, certinho? Outros experimentos foram bastante conhecidos, certinho? Um experimento muito conhecido também foi um chamado de gerador de carga estática, ou gerador de carga, feito por Otto von, eu não sei bem a pronúncia, mas é Jerick, se não me engano ele é francês, tá bom? Então o que que acontece? Esse experimento dele, ele conseguiu reproduzir a carga elétrica e descarga elétricas em escalas que são percebidas, por exemplo, quando você estuda uma nuvem. Né? Quando você analisa, por exemplo, numa tempestade, ocorre a formação luminosa que nós percebemos. E aquela formação luminosa, né, que até então eles não sabiam, ela tinha dentro de si o que nós chamamos, né, dessa atribuição de carga elétrica, tá bom? Então houve alguns pesquisadores muito importantes, né, que aqui eu cito alguns deles, que fizeram alguns experimentos, tá bom? Em relação a essa atribuição. Um outro cientista, né, importante também foi Benjamin Franklin. O que que ele fez? Ele fez o experimento, né, aquele experimento da pipa, que ele levou uma pipa até próximo de uma tempestade, certinho? E ele estudou, por exemplo, que ali próximo da nuvem, ou na própria nuvem, acontecia alguns propriedades que eles conseguiam já reproduzir em laboratório, que tinha a ver com as mesmas coisas elétricas até então que eles estudavam, certinho? A partir dessa ideia do Benjamin Franklin, ele percebeu que você poderia tirar aquela parte de energia que estava ali na nuvem e descarregar ela no chão. Então, né, foi o primeiro para-raio que surgiu, né, foi um fio alto, suspenso, que você conseguiria atrair, né, o raio. Até então nós sabemos hoje que um para-raio, né, ele tem essa característica. Coloca-se um fio pontiagudo e tem uma propriedade física chamada que é poder das pontas. Quando você eletriza um objeto pontiagudo, ou quando você tem um objeto pontiagudo próximo de uma região eletrizada, aquele objeto pontiagudo, ele atrai, devido à sua configuração geométrica, as cargas elétricas ali próximo suspensa, que até então está próximo daquela região, certo? Então, por isso que o para-raio, né, ele consegue proteger de descarga elétrica determinada região próxima. Então, esse experimento de Benjamin, ele foi muito importante no sentido de que as características elétricas que aconteciam na nuvem eram parecidas com que aqui eles já começavam a reproduzir, certinho? Nessa figura,
nós temos uma imagem aqui que ela foi, né, a precursora de muita tecnologia que nós utilizamos hoje na questão de armazenamento de eletricidade, tá bom? Um pesquisador chamado Alexander Volta, certinho, ele criou um sistema que ele pegava pedaços de placas de cobre e de zinco e colocava elas uma acima da outra, alternada, placa de cobre e de zinco empilhadas, certinho? Aqui, né, nós falamos que separados por tecidos molhados com ácido. O primeiro que ele fez foi usando sal de cozinha mesmo, certinho? A primeira pilha que ele desenvolveu, o que, que ele fez? Ele embebedecia pedaços de tecido em sal, né, com água, e colocava entre essas camadas. E aí foi formada a pilha que nós chamamos de pilha voltaica, que é homenagem a Alexander Volta, tá bom? E por isso também que nós medimos tensão elétrica em volts, certinho? Hoje em dia nós já usamos um sistema, né, um pouco diferente. Nós usamos, né, íons mais eficientes, íons de lítio, né, porque o lítio ele não fica memória, diferentemente daquelas baterias chamada bateria de chumbo, que era usada antigamente. O que acontecia? O problema dela é que o material ele tinha memória. Se você carregasse ele descarregasse, supondo até 20% da carga total, e você começasse a carregar a partir de 20%, o seu sistema ali, ele memorizava que o 20% seria a carga mínima da bateria. Né? Então por isso que nós falávamos, né, antigamente, né, a bateria do celular viciou, né? Na verdade, o que é esse vício? É que você começava a carregar a partir de determinado ponto e aí ele começava a querer recarregar sempre a partir daquele ponto, certinho? Hoje em dia já é diferente, o lítio ele não fica com memória voltaica, certinho? Então esse material, né, ele tem essas atribuições diferentes nesse sentido que nós utilizamos hoje, tá bom? Mas esse aqui é a foto, né, ele fica num laboratório, se não me engano é um laboratório francês, tá bom? Da primeira pilha, né, desenvolvida por Alexander Volta, tá bom? Ela é chamada de pilha voltaica. Beleza. Então, outros experimentos, né? Nós temos, eu já falei para vocês na aula passada sobre a gaiola de Faraday, certinho? E o Faraday também, ele desenvolveu um sistema que nós chamamos de dínamo, que é um sistema de geração de carga elétrica. O que, que ele fez, né? Esse aparelho, ele foi muito importante no sentido de que nós poderíamos transformar energia mecânica, ou seja, do movimento. Você fazendo o movimento ali com o seu braço, fazendo com que o disco girasse, você iria produzir energia elétrica. Ou seja, então esse sistema, né, ele foi o marco, né, divisor, podemos dizer assim, de que você poderia gerar eletricidade a partir de energia mecânica, certinho? Então o que, que acontece? Existe, né, um sistema, né, eletromagnético que acopla ímãs e tem essa movimentação, né, que faz com que gere essa corrente elétrica, tá bom? Basicamente, nós vamos estar falando que existe dois tipos de corrente elétrica. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês dois vídeos. Um que trata sobre uma propriedade chamada de efeito Joule, que é o aquecimento devido à passagem de corrente elétrica, e o outro basicamente que fala sobre corrente elétrica e separação entre as correntes. Nós sabemos que existe dois tipos de corrente elétrica. Por exemplo, aqui na figura que eu coloquei para vocês, é colocado uma pilha. Essa pilha, né, aqui, ela também chamada de pilha de Daniel, certinho, ela trata para nós o seguinte, de que uma reação química acontece ali dentro desse material e libera uma corrente elétrica, libera elétrons continuamente. Então, quando nós temos, por exemplo, a energia do nosso celular, todos os aparelhos eletrônicos, né, que nós utilizamos em nossa casa, um celular, um computador, uma impressora, o seu modem de Wi-Fi que você usa na sua casa,
Esses equipamentos, uma TV, utiliza-se corrente contínua. Existe dentro de alguns desses aparelhos os conversores de corrente alternada em corrente contínua. Tá bom? Existe uma diferença entre usar as duas correntes no sentido de eficiência de transmissão de energia. Tá bom? Experimentos, né, muitos importantes, né, surgiram até então, né, nessa nova era que é chamada a era da eletricidade, tá bom? Existem alguns vídeos para quem tem curiosidade para estudar, por exemplo, sobre eletricidade. Tem um vídeo no YouTube que fala sobre a história da eletricidade e outro fala sobre a guerra das correntes, tá bom? Esse guerra das correntes ele vai falar sobre a corrente contínua e corrente alternada que foram desenvolvidas, por exemplo, né, Thomas Edison, né, ele usava muito sobre dínamos e corrente contínua, ele investiu nisso, e veio Tesla depois falando sobre corrente alternada, que revolucionou o sistema tecnológico que nós usamos até hoje, né, foi desenvolvido naquela época lá de Tesla, tá bom? Houve algumas melhorias, sim, mas algumas melhorias em questão de materiais. Mas o princípio físico por trás de tudo isso foi desenvolvido ali por torno de 1900, né, na primeira década ali, ou, na primeira parte de 1900, tá bom? Século 20, início do século 20. Bom, então, o que faz com que, por exemplo, uma lâmpada igual da figura que funcione? Os elétrons, eles são forçados a mover de um ponto de maior potencial elétrico para um ponto de menor potencial elétrico. Isso estimula através do campo elétrico. O campo elétrico é aquela região, né, limitada ali que tem a manifestação de interação de cargas, de atração e repulsão, né, que nós já vimos anteriormente. O que nós vamos observar? Nós vamos observar que esse campo elétrico faz com que os elétrons caminhem pelo material, certinho? Então, o que vem a ser essa corrente elétrica que nós falamos? Então, olha, quando nós temos uma bateria, existe dois polos nela, um polo positivo e um polo negativo. Nós convencionalmente adotamos que a corrente elétrica sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Na prática, nós sabemos que é um pouquinho diferente. O que acontece? É o seguinte, o que move são os elétrons. Os elétrons, eles acumulam no lado potencial voltaico negativo. Então, quando você liga isso por um condutor, os elétrons saem do local de maior potencial elétrico e flui para o lado de menor potencial elétrico, que é o lado positivo que está faltando elétrons. Então, ele sai do lado maior para o lado menor. É como se fosse uma torneira que nós abrimos. A água flui no sentido do maior campo gravitacional para o menor campo gravitacional. Então, por isso que a água cai em relação a nós, certinho? Então, do mesmo jeito, seriam os elétrons. Eles vão cair do local onde tem muito para o local onde tem pouco. Isso que eles vão movimentar a partir de um condutor elétrico. Tá bom? Então, se você estiver estudando eletricidade e falar assim sobre sentido convencional da corrente elétrica e sentido real, o convencional é que nós adotamos que a corrente sai do lado positivo e vai para o lado negativo. O real são o movimento dos elétrons, tá bom? Se perguntar em alguma questão, né, sobre o sentido real da corrente elétrica, é no sentido dos elétrons. É do menos para o mais. Mas não tem diferença, uma vez que quando nós estivermos estudando um circuito elétrico, o importante é você saber a quantidade de carga elétrica que sai e a quantidade de carga elétrica que chega no material. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o que eu já comecei a falar para vocês? Sobre corrente elétrica? Ou eu posso continuar? Tranquilo. Tá tranquilo? Então, sim, Vitor? No caso aí da corrente alternada, ela, tipo, ela vai do menos pro mais, só que aí depois ela vai do mais pro menos. Não, a corrente alternada é o seguinte, não tem mais e nem menos, é como se fosse na tomada. Às vezes nós confundimos a tomada da nossa casa. A tomada ela não tem positivo e negativo. Ela tem fase e tem neutro. O
que funciona mais ou menos como positivo e negativo. O que diferencia é que essa energia na tomada, ela muda entre 220 positivo para 220 negativo em uma frequência de 60 vezes por segundo. Então a nossa energia, ela muda entre 220 mais e 220 menos 60 vezes em um segundo. Esse é o método que eles utilizaram para fazer com que ela transmitisse por uma longa distância. Ah, então quando a gente liga o interruptor da lâmpada, ela tá ligando, sei lá quantas vezes por segundo? Isso, ela acende e apaga 60 vezes por segundo. Nós não percebemos essa variação porque o nosso olho não capta essa variação. O nosso olho, ele capta em torno de 20 e 24 vezes por segundo. Quando você oscila a partir menos disso, parece que o sistema está em câmera lenta. É como se fosse, por exemplo, você apertasse, né, a câmera lenta ali de um filme. Né? Hoje em dia já não usa muito isso, mas nos DVDs que nós usávamos antigamente, eles tinham a opção lá de câmera lenta. Quando você clicava lá câmera lenta, parecia que a imagem movia, mas movia congelada, certinho? Isso significava que as imagens, que nós chamamos de frames, né? Elas eram captadas e passadas com um intervalo de tempo menor do que dava 20 vezes por segundo. E aí tinha esse controle, né, que nós chamamos de câmera lenta, tá bom? Agora nós não percebemos por quê? Porque ela oscila mais do que o nosso olho humano consegue captar. Então para nós é como se fosse tudo contínuo. Então, pessoal, nessa sequência, o que, que nós vamos observar? Que a corrente elétrica tem a ver com a carga que passa no condutor, certinho? A carga elétrica, ela é medida em Coulomb e o tempo no sistema internacional vai ser medido em segundos. Por quê? Porque lá no sistema internacional que nós adotamos, o tempo vai ser medido em segundo. Então a corrente elétrica vai ser medida em Coulomb por segundo. Quando um sistema elétrico passa 1 Coulomb em 1 segundo, nós falamos que passou 1 ampere, tá bom? Em homenagem a um pesquisador chamado André-Marie Ampère. Ampère, ele estudou sobre essas características de corrente elétrica, tá bom? Então, em homenagem a ele, nós atribuímos, né, o nome dele para a medida de corrente elétrica e aí nós usamos o símbolo, a letra A maiúsculo, tá bom? Do mesmo jeito, Coulomb, nós usamos a letra C maiúsculo também, que é o do nome de Charles Augustin de Coulomb. O que que acontece? A corrente elétrica, como aqui na figura, é o movimento dos elétrons. Né? Existem, por exemplo, dois tipos de corrente elétrica que nós vamos ter no nosso cotidiano. Existem lá na química as soluções salinas que você faz, por exemplo, você pega uma placa de cobre, de zinco, coloca dentro de um recipiente, coloca lá dentro água com sal. É a solução salina. Certo? Por quê? Porque o sal ele é um condutor de eletricidade. E aí você liga um lado do lado positivo e do lado negativo da bateria. Ali na solução salina vão mover íons. O que é um íon? Né? Um íon é que você pega, por exemplo, o NaCl, o cloreto de sódio. Quando você desassocia, você quebra a molécula do sal, você tem o Na mais e o Cl menos, que você rompeu a estrutura de ligação iônica, de ligação entre o Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro, que é o chamado cloreto de sódio que nós usamos, que tem um nome popular de sal de cozinha, tá bom? Então, quando você faz uma dissociação iônica, você tem os íons cátion positivo e os íons ânion negativo. Quando você liga isso na bateria, os cátions movem para um lado e os ânions movem para o outro lado do material que você colocou ali dentro da solução. Nesse caso, há um movimento tanto de carga positiva como carga negativa, ou de partículas positivas como partículas negativas, certinho?
Agora, no caso dos metais que nós utilizamos, os prótons que têm carga positiva são fixos no núcleo, então eles não movem. Então quem movem são os elétrons da chamada camada de condução eletrônica. Então aqueles elétrons, né, que você, por exemplo, observa lá da distribuição eletrônica de Linus Pauling, 1s2, 2s2, que você estudou lá na química do primeiro ano, o que acontece? Você observa que alguns elétrons, eles ficam nas camadas mais distantes. E alguns desses elétrons das camadas mais distantes, dos metais, eles podem mover de átomo para átomo. Então, esses elétrons vão formar o que nós chamamos de banda de condução, que vai conduzir a eletricidade. Certinho? Então, nos metais condutores, nós vamos analisar o que movem são os elétrons. A movimentação são dos elétrons. Que aí nós podemos calcular a corrente elétrica, certinho? Em função da carga por cada unidade de tempo que passa no condutor. Certinho? Essa carga elétrica, ela é um múltiplo da carga elétrica elementar, que é chamado de carga elétrica fundamental, ou carga fundamental. Ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de um elétron. Certinho? Então, quando nós queremos calcular essa carga total, Q é igual a N vezes Z. Certinho? A carga de elétron tem um menos, mas para nós, na hora de calcular aqui a corrente elétrica, não vai influenciar. Numericamente, ela vale a mesma quantidade. Tanto carga positiva como carga negativa vale essa carga elementar. Certinho? Então, quando você quer calcular a corrente elétrica, você pode falar que é igual a ΔQ dividido por ΔT. Uma vez que a variação de carga é igual a N vezes Z, você poderia também calcular a corrente elétrica em função do número de elétrons, do tempo e da carga elementar. Certinho? Você não necessariamente precisa calcular a carga. Mas se você quiser calcular a carga anteriormente, pode utilizar essa fórmula aqui, Q igual a N vezes E. Certinho? Aqui na fórmula nós temos ΔQ, que significa variação de carga, é porque antes a carga inicial de ligar o condutor era zero, e ela passa a ter uma carga, depois que liga o condutor, de N vezes E. Tá bom? Então por isso que na fórmula ali ele fala de ΔQ, que significa variação de carga. Bom, devido à passagem de elétrons, o que acontece? Os elétrons, eles movimentam-se de condutor de átomo para átomo. Eles movem de um átomo para outro átomo. E com isso acontece o que nós chamamos de colisões. Quando ocorrem as colisões dos elétrons nos átomos, né, na sua estrutura molecular que é formada, por exemplo, quando nós temos um fio de cobre, existe uma estrutura chamada de empacotamento cristalino, ou seja, que é como que as moléculas do átomo de cobre, elas se juntam, né, para formar o fio ali. Então o que acontece? Devido àquela rede que é formada ali, que os elétrons movimentam, eles se chocam e vão, né, ter uma energia de movimento que vai ser convertida em energia térmica, que vai produzir o que nós chamamos de calor. Essa característica de aquecer, nós chamamos de efeito Joule. Aqui o nome vem Joule, mas nós pronunciamos Joule, tá bom? E esse fenômeno acontece o quê? Na conversão de energia elétrica em calor. Então, quando você pega, por exemplo, ali um fio de uma sanduicheira e observa que o fio está aquecendo, está produzindo o que nós chamamos de efeito Joule. Pega-se num fio, por exemplo, de um ferro de passar roupa, você percebe que aqueceu. O ferro de passar roupa, ele aqueceu também. Então, essas características, né, que nós utilizamos é o que nós, né, utilizamos chamado de efeito Joule. Tá bom? O efeito Joule é essa conversão de energia elétrica em energia térmica, que é o que nós falamos que produziu calor. Certinho? Esse efeito Joule, ele pode atrapalhar algumas partes da condução da eletricidade. Por exemplo, quando aquece, é porque o sistema está sobrecarregado ou foi mal dimensionado com relação ao quanto de eletricidade que deveria passar pelo material.
certinho? Então, nesse caso, ele está atrapalhando você no sentido de passar corrente elétrica. Por exemplo, um fio lá da sua residência que liga muitos equipamentos e ele aquece, aquele fio tem algo errado, ele foi mal dimensionado para ser utilizado ali. Mas também existem, né, algumas utilidades do efeito Joule na nossa vida cotidiana. Né? Por exemplo, né, graças a esse efeito Joule que nós temos, por exemplo, os chuveiros, as panelas elétricas, churrasqueira, a chapinha que as meninas usam, o secador, o ferro de passar roupa. Então, todos esses equipamentos que nós utilizamos é uma função do efeito Joule, certinho? Então, nós aproveitamos esse efeito para gerar o aquecimento que nós desejamos, tá bom? Só uma colocação aqui. O forno micro-ondas que nós utilizamos, ele não aquece por efeito Joule, tá bom? Lá no forno micro-ondas, como o nome disse, né? Nós apenas às vezes falamos micro-ondas. Aquele equipamento, ele tem um magneton lá dentro dele, que ele gera uma onda no comprimento da micro-onda. Essa micro-onda interage com a molécula de água contida nos alimentos e ele faz um movimento de dipolo a partir da onda eletromagnética no comprimento de micro-ondas que é enviado para o alimento. Então a água ela começa a movimentar o seu polo, troca entre positivo e negativo, e com isso há essa movimentação eletrônica ali, né, e faz então esse chamado de aquecimento, certinho? Então o forno micro-ondas, né, ou micro-ondas que nós apenas utilizamos o nome, ele não gera aquecimento por efeito Joule, tá bom? Ele gera aquecimento por uma onda eletromagnética no comprimento de micro-ondas. Só por curiosidade, por exemplo, o nosso celular que nós utilizamos, também ele utiliza micro-ondas, certinho? Só que ele utiliza micro-ondas de baixa potência, certinho? Outra propriedade também, por exemplo, a TV por satélite, TV que nós utilizamos, né, que emite transmissão, ela também transmite na faixa de micro-ondas, certinho? Aqueles aparelhos chamados de radar também, que é utilizado para registrar velocidade de automóveis, por exemplo, também ele utiliza-se de micro-ondas, tá bom? Só que essas micro-ondas têm potência diferente de acordo com a sua atribuição que deseja, tá bom? Então por isso que nós, né, utilizamos essas micro-ondas nas faixas específicas para cada atribuição que se deseja, tá bom? Então olha, aqui nesse próximo slide aqui tem, né, nós chamamos de resistência, tá bom? Depois eu vou detalhar mais para vocês essa característica que nós chamamos de resistência. Na verdade, isso é um componente físico chamado de resistor, certinho? Mas então, nessa resistência aqui de churrasqueira elétrica, ela aquece devido à passagem de corrente elétrica. Então, esse equipamento foi feito nesse sentido de que aproveitamos o aquecimento que é gerado pelo o efeito Joule, certinho? Do mesmo jeito, o chuveiro. Nós aproveitamos o aquecimento que é causado pelo efeito Joule para aquecer a água para os nossos banhos quentes, certinho? Então, né, essa é uma das características também que nós utilizamos, tá bom? Aqui na sequência tem alguns exemplos, certinho? Eu vou parar um pouquinho e mostrar para vocês dois vídeos que eu separei, certinho, que fala sobre corrente elétrica, tá bom? O primeiro vídeo, são vídeos curtos de em torno de 4 minutos, 3 minutos. O segundo vídeo, ele é apenas de 2 minutos. E aí eu quero passar para vocês sobre a corrente elétrica, tá bom? E depois ele vai falar sobre o efeito Joule, corrente elétrica e resistência elétrica também. Que na resistência elétrica, depois, em uma próxima aula nossa, nós vamos falar sobre as leis de Ohm, tá bom? George Simon Ohm. Então, o primeiro é sobre corrente contínua e corrente alternada. Esse vídeo aqui que eu consegui, ele é um vídeo mais antigo, mas ele é um vídeo, assim, bastante útil no sentido da explicação física
do princípio que está acontecendo aqui, tá bom? Deixa eu aumentar meu volume aqui também, ao máximo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu estou falando para vocês? Se tiver, pessoal, pode parar a qualquer momento e fazer as perguntas, tá bom? Não precisa deixar para o final, porque às vezes esquece, tá bom? Isto aqui é um cabo de corrente contínua que conduzia cerca de 1 milhão de watts para iluminar um quarteirão de Nova York. Usando a corrente alternada do sistema de Tesla, um fio menor poderia levar energia ao mesmo número de casas. A mesma quantidade e olha a diferença. A diferença entre CA e CC está em como a eletricidade e os elétrons fluem. Pessoal, quando ele fala CA e CC, CA vem de A de alternada e C de corrente, tá bom? Corrente alternada, CA. CC significa corrente contínua. De contínua. Isso. Ou às vezes, alguns autores colocam DC também. Porque vem do termo em inglês Alternate Current, AC, e também vem do termo em inglês DC, que significa Discrete Current, certinho? Que é corrente discreta, que é corrente contínua, para nós em português. Para que a CC aconteça, Só ali quando ele falou daquele cabo maior que iria eletrizar a mesma quantidade de casa. Qual que é a diferença do cabo maior pro menor? Não, a diferença é o seguinte, é na corrente elétrica que usa. Aquele cabo grosso lá que nós tínhamos lá, ele era utilizado, igual ele falou lá em Nova York, para iluminar alguns quarteirões, utilizar nas residências, que era utilizado na corrente contínua. Então vocês viram pelo cabo mesmo que usar corrente contínua, você precisa de usar muito material para fazer as mesmas funções que a corrente alternada faz na nossa vida cotidiana. Se você fosse utilizar corrente contínua nas ruas, o fio seria da bitola do seu braço, mais ou menos, de espessura, para alimentar alguns quarteirões. E você precisaria de ter geradores de regiões em regiões, porque ele não conseguiria mover em longas distâncias. Um fio menor poderia levar energia ao mesmo número de casas. A mesma quantidade e olha a diferença. a diferença entre CA e CC está em como a eletricidade e os elétrons fluem. Para que a CC aconteça, deve haver um fluxo contínuo de elétrons ao longo do cabo de um polo negativo a um polo positivo. Quando a energia é fornecida, os elétrons, representados pela faixa vermelha, se movem até um ponto, fazem o trabalho e depois voltam para o gerador. O problema com esse processo é que os elétrons encontram resistência ao longo dos cabos. Os elétrons têm dificuldade em viajar grandes distâncias. Então, a maioria da energia do sistema se perde no cabo. Da maneira que Thomas Edison planejou o sistema, ele teria que colocar uma casa de força a cada 1 quilômetro para manter a voltagem estável ao longo da rede de energia. Em 1887, Tesla entrou com 7 patentes americanas de um sistema mais eficiente e menos dispendioso, chamado corrente alternada. Tesla descobriu que no sistema CA não era necessário enviar elétrons até o local de atividade e de volta. Na verdade, era só alternar a corrente, enviando os elétrons para frente e para trás. Tesla desenvolveu um sistema de geradores CA que alternavam corrente elétrica entre polos positivo e negativo em 60 ciclos por segundo, que podem ser aumentados e transmitidos centenas de quilômetros a mais que a corrente contínua. O empresário milionário George Westinghouse achava que as invenções de Tesla poderiam ser a chave da transmissão de energia a longa distância. Ele comprou
as patentes por $60 mil, além de um pacote de ações das empresas Westinghouse. Se o novo sistema CA fosse um sucesso, Tesla seria um homem rico. O inventor se tornou cidadão americano em 1891. No mesmo ano, teve início uma guerra declarada entre a corrente CA de Tesla e a CC de Edison. Edison lançou uma campanha propagandista que mostrava os perigos da corrente alternada. Para o público, ele dizia que eram feitas experiências terríveis em que animais eram eletrocutados com corrente alternada. Edison convenceu o estado de Nova York a utilizar a energia CA de Tesla e Westinghouse na primeira pena de eletrocução em 1892. Um repórter a chamou de espetáculo mais horripilante que um enforcamento. Edison apelidou a técnica de Westinghousing. Seja eletrocutando animais ou eletrocutando prisioneiros, a verdade é que ninguém queria aquilo dentro de casa. Em 1893, apesar da má publicidade, Tesla e as empresas Westinghouse venceram licitação para a iluminação da Feira Mundial de Chicago, a primeira feira de eletricidade do mundo. Edison, que fez uma oferta insatisfatória, ficou frustrado por perder a oportunidade e se recusou a deixar Tesla usar a patente das lâmpadas elétricas. Então Tesla precisava criar uma nova lâmpada e fazer 250 mil delas em 6 meses para iluminar a feira. A lâmpada de Edison tinha uma rosca na ponta. Ele patenteou o método de levar a energia através da base de rosca e de como selar retirando o ar. A solução de Tesla foi fazer uma tampa de vidro na base da lâmpada. Os fios passavam por entre a tampa de vidro e assim o novo desenho não interferia nas patentes de Edison. Tesla virou o jogo contra Edison, produzindo uma lâmpada mais fácil de manusear, além de ser capaz de produzi-las em menos tempo. Em 1º de maio de 1893, o presidente Grover Cleveland pressionou um botão e mais de 200 mil lâmpadas incandescentes de Tesla iluminaram a feira. Foi um sucesso monumental que anunciou a era da iluminação elétrica moderna. Tesla foi um mentor intelectual e gênio que tornou a feira possível. E seu nome ficou conhecido no mundo todo depois disso. Pessoal, então olha, aqui nesse vídeo ele mostra um pouquinho sobre o que eu comentei para vocês, o uso da corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua caiu em desuso em transmissão porque ela era inviável, né? Nikola Tesla, ele desenvolveu, né, o primeiro sistema de geração de energia elétrica a partir daquela empresa lá, Westinghouse, tá bom? Hoje ela é uma das empresas gestora daquele grupo GE, que é General Electric. Eles fazem geradores, motores de avião, certinho. Também faz aqueles eletrodomésticos caríssimos lá, que as pessoas, né, usam nas residências, né? Que os ricão lá compram geladeira de 30 mil reais, fornos de 20 mil reais. Então, essa empresa, ela gera, né, esses sistemas hoje modernos, tá bom? Mas o que que acontece? Aqui nesse vídeo, né, ele apenas ilustra um pouquinho sobre a diferença de corrente elétrica e corrente contínua. Existem outros vídeos, se vocês tiverem tempo depois, para estar utilizando, tá bom? Sobre esses vídeos. É bom para você ter um conhecimento histórico sobre determinados assuntos. Eles facilitam para vocês depois, na hora de discernir algumas questões teóricas sobre os assuntos também, tá bom? Esse próximo vídeo, ele fala para nós sobre os experimentos que nós podemos fazer, que mostra para nós as características de efeito Joule de um sistema, tá bom? Então vou colocar ele aqui para mostrar para vocês, e à medida, se tiver alguma pergunta, pode falar que eu pauso o vídeo e explico para vocês, tá bom? Para observar o efeito Joule, utiliza
variável, um pedaço de fio de níquel cromo, uma placa de vidro, uma esponjinha de aço e uma bateria de 9 volts. O efeito Joule, pesquisado através de estudos do físico britânico, define que quando um condutor é aquecido devido à passagem de uma corrente elétrica, passa a transformar energia elétrica em energia térmica. Para realizar esta experiência, começaremos conectando o variac num pedaço de fio de uma liga de níquel e cromo, que possui uma resistividade maior comparada com outro condutor, tal como o cobre ou o alumínio. Ao se aumentar a tensão aplicada sobre o fio, a corrente elétrica também aumentará, provocando um aquecimento. É importante o uso da placa de vidro, que funciona como um isolante térmico, para não se queimar a superfície da mesa. Pode-se observar que a corrente elétrica causa até certa incandescência no fio. O fato de o fio estar na forma espiralada diminui muito a dissipação de energia em comparação com um fio esticado. É fácil observar que quanto mais próximas estiverem as espiras, mais quentes elas ficam, pois menos energia térmica será dissipada. É por isso que os filamentos das lâmpadas incandescentes são produzidos em formato espiralado. Também podemos observar o efeito Joule com essa esponjinha de aço e uma bateria de 9 volts. Ao encostarmos os terminais da bateria nos fios de aço da esponja, Oi. Se no caso ali o fio esquentasse demais e rebentasse, iria soltar energia? Não, na verdade iria acontecer, ele iria derreter o fio, né? Um pedaço dele. Iria acontecer um curto, supondo isso, e rebentar uma pequena parte, porque iria aquecer até derreter um pequeno pedaço ali do fio. E aí não passaria mais corrente Não elétrica? passaria mais corrente elétrica, não. haverá a passagem de uma corrente elétrica através desse fio. Ele usa aqui agora o bombril, porque, né? Na verdade é a esponja de aço. Ele usa essa esponja de aço porque ela é tão fina que pouca corrente elétrica que passe por ele, ele vai acontecer o superaquecimento, certinho? E ela vai sofrer processo de incandescência muito rápida, como já começou aqui no vídeo, olha. Os fios. Dependendo da intensidade desta corrente elétrica, haverá um aquecimento do fio, capaz de provocar incandescência e uma reação química de combustão do ferro junto com o oxigênio do ar. Como os fios são muito finos, há maior superfície de contato com o oxigênio. Toda a esponjinha entra em combustão, mesmo depois de cessada a corrente elétrica. Beleza. Então, pessoal, nós vimos nesses experimentos aqui a característica de corrente elétrica contínua alternada. Nós não vamos entrar em detalhe aqui sobre essa característica, a princípio, porque não é o foco, né, de nosso estudo aqui a princípio ainda, tá bom? Mas tem uma coisa, essa fórmula que eu coloquei aqui para vocês, I é igual a delta Q sobre delta T, ela só pode ser utilizada quando nós estamos falando de corrente contínua. Quando é corrente alternada, ela é variável no tempo, ela não é calculada dessa maneira. Existe um método matemático chamado cálculo diferencial, né, que usa uma fórmula dada para calcular a corrente elétrica. Certinho? Na verdade, nós calculamos a carga, que a partir da carga nós encontramos a corrente elétrica variável no tempo. Tá bom? Então, existe uma fórmula específica para isso. Existe um método matemático que nós utilizamos para fazer o cálculo da corrente elétrica que tem um comportamento variável no tempo. Tá bom? Que tem até um exercício que nós vamos utilizar para responder ele. Então, a nossa aula vai até 9h30. Vamos fazer alguns exercícios, então, sobre esse tema, tá bom?
Hoje eu vou estar resolvendo alguns exercícios, tá bom? Aí o que acontece? No final tem uma listinha de exercício para vocês responderem também, tá bom? O que acontece? Eu vou estar deixando essa semana ainda para vocês responderem, e na próxima semana eu coloco a resolução dessas questões para vocês, tá bom? Então na próxima semana eu vou colocar a resolução dessa lista de exercícios para vocês observarem se vocês resolveram corretamente os exercícios ou não, tá bom? Então hoje nós vamos estar apenas resolvendo esses exemplos aqui, tá bom? E aí na nossa próxima aula, se ficar alguma dúvida com relação aos exercícios que eu coloquei o gabarito, não entendeu como que foi resolvido, eu posso voltar e ajudar na resolução daquela questão que ficou em dúvida, tá bom? Qualquer dúvida também, pessoal, na hora de resolver os exercícios, me mande mensagem no WhatsApp, eu tô lá no grupo das turmas de vocês, tá bom? Mande mensagem, pode mandar no privado mesmo, porque ali no grupo fica difícil de eu visualizar as mensagens, porque a toda hora chega a mensagem. Às vezes alguém manda uma mensagem para mim lá no grupo e não tem como visualizar, porque às vezes vários professores, vários alunos postam mensagem. Então, no decorrer, se surgir alguma dúvida, manda mensagem no privado, tá bom? Que eu posso responder no privado. E se vários alunos perguntarem, eu também posso responder lá no grupo da turma, tá bom? Então, olha, vamos fazer aqui o exercício exemplo número 1. Ele fala assim, ó: calcule o módulo da carga elétrica. Ele quer que nós calculamos o quê? Que atravessa um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. Se ele fala corrente elétrica, nós representamos pela letra I, tá bom? Por que nós usamos a letra I e não usamos a letra C de corrente? É porque, na verdade, nós calculamos a intensidade de corrente elétrica e vem do nome intensity, tá bom? Então, por isso que nós usamos a letra I para representar a corrente elétrica, que é de 3 a 3 amperes. 3,0 não precisa colocar o vírgula 0, tá bom? Então ele fala que ela atravessa durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Então nosso ΔT é igual a 2 segundos. Para calcular a carga, nós vamos jogar na fórmula I é igual a Q dividido por ΔT. Ou ΔQ, se você quiser colocar também, tá bom? Aí você vai calcular o ΔQ. Então o I nós temos que vale 3, que é igual a Q que nós estamos procurando, dividido por ΔT, que é 2. Quando nós temos uma fração de um lado e do outro lado um número, coloca 1 de baixo para multiplicar cruzado. 1 vezes Q, que é igual a 3 vezes 2, 6. Então essa carga vai ser de 6 coulomb, tá bom? 6 coulomb, e a resposta é a letra B. Se o tempo for dado em minutos, tem que converter para segundos para substituir na resolução do exercício, tá bom? Agora vamos fazer o exercício número 2. O exercício número 2, ele fala assim para nós: determine a intensidade de corrente elétrica. Então, intensidade de corrente elétrica, ele quer que nós encontramos o I, que percorre um fio condutor, sabendo que durante um intervalo de tempo, 2 segundos, é o nosso ΔT. Esse condutor foi atravessado por um total de 4 vezes 10 a 20 elétrons. Então, esse 4 vezes 10 a 20 elétrons é o N. E ele deu para nós a carga elementar. Se não der a carga elementar, nós temos que lembrar desse número, tá bom? Nesse sentido, pessoal, agora nós vamos usar o seguinte: o I vai ser igual a N vezes E dividido por ΔT.
Se você quiser calcular o Q primeiro, pode calcular separado, mas não precisa, tá bom? O I vai ser igual a quanto? Que é a pergunta, a corrente elétrica, a intensidade. É o N, que é o 4 vezes 10 10 elevado a 20. a 20, vezes o E, que é quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Menos 19. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Professor, Oi. esse N vezes o E seria o quê? Seria o Q. Esse N vezes E aqui é o Q. Se você quiser calcular ele separado, até pode. Q é igual a N vezes E. Mas se não quiser, não precisa, né? Fazer uma continha a mais separada para depois substituir na outra fórmula. Q dividido por delta T, que é igual a I. Aí você faria assim. Calcula primeiro o N, depois joga na outra fórmula e calcula o Q. Mas eu peguei essa fórmula aqui e substituí aqui, olha. Ficou direto essa fórmula. Aqui o que nós vamos fazer? Multiplicar os termos que são semelhantes. O 4 vezes 1,6 dá quanto? 5,4. Aí soma mais um 6, né? 6,4. Porque 6 vezes 4, 24, vai 2. 4 mais 2, 6. 6,4 vezes 10 elevado a quanto? 20 menos 19, que dá quanto? 1. Dividido por 2. Agora que posso dividir se eu quiser, ou multiplicar, você escolhe. 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 6,4 é 64. Dividido por 2 é 32. E coloca a letra A de ampere na frente. Então a nossa resposta aqui seria 32 amperes, que é a letra D. Beleza? Beleza. Então, olha, aí nós fizemos esse cálculo aqui da corrente elétrica. Agora, né, vamos responder aqui um outro exercício. Oi. No caso, quando tiver essa letrinha E aí, e a letrinha N, a gente precisar o quê? Transformar ele? Você pode calcular o Q ou já pode jogar direto nessa fórmula aqui, N vezes E. Quando o exercício fala para você de elétrons, você vai ter que usar esse E para calcular a carga elétrica. A diferença é que não precisa fazer o cálculo separado. Substituindo aqui nessa fórmula aqui, olha. Você já pode ir direto, ao invés de colocar o Q nessa fórmula do I, coloca o N vezes E e faz uma continha só como nós mostramos aqui, olha, na resolução do exercício. Aí, no caso do exercício número 1, o Q já vem, o exercício já informou o valor de Q, né? E isso aí ele já informou o produto do N vezes E, já prontinho. Uhum. Bom, pessoal, agora esse próximo exercício aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Bom, esse exercício, ele fala o seguinte: um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica, aqui olha, variável. Então, aquela fórmula de I é igual a ΔQ por ΔT, ela não vale a princípio aqui para nós, certinho? Durante o intervalo de tempo de 10 segundos, como é mostrado no gráfico a seguir. O módulo da carga elétrica que atravessa o fio durante 10 segundos. Quantos carga elétrica que atravessou esse fio em 10 segundos? Bom, pessoal, pelo método do gráfico da variável, a área abaixo da curva, essa área aqui abaixo da curva é a carga elétrica Q. Então, como que eu vou calcular a carga elétrica Q?
Eu vou calcular pela área abaixo da curva. O Q vai ser igual à área. Como que eu vou calcular essa área? Pela fórmula da área. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, não é isso? Qual que é a fórmula da área? Base vezes altura dividido por 2. Então a carga vai ser isso. A base vai ser do 0 até o 10. Então essa carga vai ser quanto? 10 vezes... Opa! 10 vezes altura dividido por 2. A altura é quanto? 5. 10 vezes 5 dividido por 2. 10 vezes 5, 50 dividido por 2. Essa carga aqui vai ser quanto? 25 coulomb. Então a carga é 25 coulomb. Certinho? 25 coulomb, a resposta aqui é a letra C. Se o exercício tivesse perguntando quantos elétrons, o número de elétrons que passaram nesse material durante 10 segundos, se ele estivesse perguntando o N, certinho? Eu poderia jogar naquela fórmula da carga, igual, né, o pessoal falou que calculava a carga. Q igual a N vezes E. Esse E, apesar que o exercício não deu, mas o E sempre vale o mesmo valor. É a carga elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se eu quisesse calcular o número de elétrons, né, se o exercício estivesse perguntando, não estivesse perguntando a carga, aí eu deveria continuar aqui, olha, eu calculo a carga pela área, depois eu jogo nessa outra fórmula e calculo o N, tá bom? Então, ó, vamos terminar aqui só pra gente encerrar essa parte que começamos agora, tá bom? Ia ficar 25 igual a N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso. Isso pra achar o N? Para achar o N, se esse 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar o 25 dividido por isso tudo. 1,6 vezes 10 a menos 19, que é igual a N. Aí você vai dividir o 25 por 1,6. Quanto que é 25 dividido por 1,6? Vai dar 15,625. 15,625. Agora, pessoal, essa potência está embaixo. Nós vamos jogar ela para cima. Vezes 10. O expoente era negativo, ele passa a ser positivo. Isso aqui é o N nosso, que nós calculamos. É o resultado do N. Passou essa quantidade de elétrons aqui, ó. 15,625 vezes 10 a 9 elétrons que passou nesse condutor durante 10 segundos. O que é a carga, aham. O que é a carga elétrica que passou no condutor. No caso aqui, né, ele deu esse gráfico, né, que é uma função variável. O método é esse que nós utilizamos aqui no ensino médio para fazer o cálculo da carga, tá bom? Do mesmo jeito que lá no primeiro ano, quando você tem um gráfico que fala sobre força, distância, por exemplo, a força aplicada em uma distância, você pode calcular a área abaixo da curva como o trabalho, que é igual a força vezes distância. Então existe, né, esse método aqui que nós utilizamos
para algumas propriedades físicas que nós utilizamos, né, no sentido físico, certinho? Professor, se um exemplo assim, se tiver uma questão e pedir para achar novamente o quê? Aí eu sei onde está o quê, porque ele está abaixo da curva. Isso, o que? Isso, o que é a área abaixo da curva. Quando você tem o gráfico da corrente no tempo como uma função linear, para baixo ou para cima, certinho? Mas aí no caso o que vai estar abaixo da curva, porque para cima não tem nada. Não, não é que ele está abaixo da curva. O que? Ele é igual à área abaixo da curva, essa área toda aqui, ó. Tá bom? É o método que nós usamos, é o método da área para encontrar a carga. Se você faz o cálculo dessa área, ele é igual à carga que passa por esse condutor. É um método, né, que nós utilizamos para fazer esse cálculo aqui, tá bom? O método adaptado. Essa área aqui é o quê? Bom, pessoal, a nossa aula está no fim, tá bom? Se não me engano, eu tenho que parar agora 9h30, tá bom? E depois, nós vamos fazer assim, vocês vão resolver a lista de exercício, tá bom? E aí na próxima aula, eu vou tirar dúvidas de vocês com relação à resolução da lista de exercício, tá bom? Essa lista vai ser para copiar? Não, essa lista é só para vocês estudarem mesmo, para aprender, tá bom? Mas não precisa de copiar as questões, vocês podem resolver elas. Pegue uma folha de caderno mesmo e resolve as questões, certinho? Olha, aqui tem 3 questões de fazer continha. Tem 2 questões que envolvem a parte teórica, que eu falei para vocês, e 3 questões que envolvem para fazer os cálculos. E aí vocês vão tentar resolver, e aí na nossa próxima aula, eu vou tirar dúvidas de vocês com relação à resolução das questões, tá bom? Tá bom. Beleza, então, pessoal, é isso, tá bom? Zilma? Professor, Oi? você lembrou de tirar o print? Hã? Você lembrou de tirar o print? Print? É porque todo professor Ah, tá, né? Parece que tem que tirar um print que a Zilma pede, né? Mas eu vou salvar o vídeo, depois eu posso fazer um print do vídeo também, da tela, tá bom? Muito obrigado, viu, por ter lembrado. Eu vou fazer um print, pessoal, depois do vídeo eu faço, tá bom? E aí eu vou postar o vídeo lá no grupo lá. No grupo não, eu posto geralmente o vídeo, o link lá no sala de aula, tá bom? E aí aquele link lá, se vocês quiserem também, eu posso postar nos grupos também, os links das aulas, tá bom? tá bom. Então, muito obrigado, pessoal. Tudo